Muito bem, meu povo, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, professora do componente de Educação Física, e na nossa aula de número 3 nós temos revisão e avaliação. Muito bem, vamos relembrar então os tópicos abordados nessa unidade. Vem comigo. Muito bem, então relembrando aqui, o assunto que nós demos nessa unidade, nós falamos sobre aptidão física. Vamos à sua definição. Aptidão física é uma condição em que o indivíduo possui energia suficiente para realizar atividades do seu dia a dia sem apresentar sensação de cansaço ou fadiga. Ou seja, é uma pessoa que desenvolve certas capacidades que vão permitir com que ela execute essas tarefas do seu dia a dia sem ter essa sensação de cansaço ou fadiga. Então, ela executa essas atividades de maneira otimizada, ok? Além disso, obviamente, por ela preparar o seu corpo para essas atividades, a gente está falando aqui, então, de uma atividade física, a gente está falando de um exercício físico que vai trazer benefícios para o corpo desse indivíduo, consequentemente também evitando que certas doenças sejam instaladas ali no seu corpo. Ok? E dentro da aptidão física, nós temos duas vertentes diferentes, com dois objetivos diferentes, que é a aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. Vamos falar então, conhecer aqui o conceito de aptidão física relacionada à saúde. Como vocês vão observar aí na cartela, a aptidão física relacionada à saúde diz respeito ao rigor para realizar atividades do cotidiano e a um menor risco de desenvolver doenças ou condições crônicas degenerativas. Então, é aquilo que eu acabei de citar, O indivíduo que tem essa aptidão física bem trabalhada, bem desenvolvida, ela vai conseguir realizar atividades do seu cotidiano sem se sentir tão cansado, sem demandar tanto esforço e, consequentemente, também ela vai ter um menor risco de desenvolver certas doenças como hipertensão arterial, o diabetes, enfim, outras doenças aí que a gente encontra no meio do caminho. Tá certo? Agora, falando dos componentes da aptidão física relacionados à saúde, nós temos aqui a força e resistência muscular, a flexibilidade, a aptidão cardiorrespiratória e composição corporal. Quem nos fala sobre esses componentes, quem determina esses componentes é o Ministério da Saúde. Então, ele nos aborda aqui que dentro dos componentes da aptidão física relacionados à saúde, nós temos elencados esses componentes aqui. Falando de força e resistência muscular, é um fator muito importante, é um componente muito importante para nos manter ativos, porque qualquer ação que o nosso corpo possa executar, é capaz de executar, ele precisa da ação desse músculo acontecendo. É o músculo que faz com que essa ação seja gerada, que a gente produza essa força para executar essas ações, como caminhar, correr, pular, sentar, levantar de uma cadeira. Então, todas essas ações, eu preciso que o meu músculo ele esteja completamente ativo dentro dessas atividades, ok? Então, se eu não tenho meu músculo fortalecido, eu não consigo realizar certas ações. Então, por exemplo, quando eu estou caminhando, quando eu estou fazendo esse gesto de caminhar, de movimentar as minhas pernas, o meu músculo ele está produzindo essa força. E para que eu consiga caminhar por uma distância maior, eu preciso que o meu músculo ele seja resistente. Então, são duas vertentes aí, duas capacidades atuando em conjunto, ok? Então, obviamente, a gente já consegue observar a importância de desenvolver essa capacidade física, para que a gente consiga realizar as ações do nosso dia a dia, porque se a gente não tem força e resistência muscular, a gente fica limitado em muitas ações, o que não é interessante, porque quanto mais fisicamente ativo nós formos, melhor para a nossa saúde. Agora, falando sobre a flexibilidade, como
bem lembrado, a flexibilidade ela vai acontecer nas articulações do nosso corpo, nas partes móveis do nosso corpo. Então, tudo que se move, né? O fato de você conseguir pegar objetos, tudo isso aqui está falando de articulação, então você precisa ter flexibilidade, né? Quando você vai alcançar algum objeto lá em cima, né? Quando você vai, por exemplo, juntar um objeto lá no chão, as suas articulações elas vão estar sendo movimentadas, então elas precisam ter essa flexibilidade, essa mobilidade ativa, porque isso pode, caso não seja desenvolvida, isso pode prejudicar as suas ações do dia a dia. Perceba que nós, né, como um todo, precisamos dessa capacidade desenvolvida para realizar as nossas ações ali do nosso dia a dia, né, como sentar, levantar, né, dançar, correr, varrer a casa. Para tudo isso nós precisamos tanto de força e resistência muscular, quanto de flexibilidade também. Agora falando de aptidão cardiorrespiratória, né, aqui nós falamos da ação em conjunto do nosso coração, do nosso pulmão, dos nossos vasos, artérias, né, onde circula ali o sangue, né, onde faz essa passagem ali do sangue. Nós sabemos que o nosso principal combustível para nos manter vivos é o oxigênio, e se esse oxigênio, durante uma atividade que demande algum esforço, não for distribuído, né, de uma maneira correta, de uma maneira otimizada, eu vou começar a sentir umas sensações que vão prejudicar ali a minha atividade, né? Como, por exemplo, tontura, fraqueza, sensação de desmaio. E se eu persisto nessa atividade, mesmo sentindo esses sintomas, eu posso acabar desmaiando. Por quê? O oxigênio ele não está chegando, né, nas partes ali que estão sendo demandadas, né, dentro daquela ação específica. Então, nós já observamos também que a aptidão cardiorrespiratória é um componente super importante para nos manter fisicamente ativos e saudáveis no nosso dia a dia. Falamos também de composição corporal. Composição corporal é tudo aquilo que compõe o nosso corpo, como os tecidos moles do nosso corpo, como os músculos, os nossos órgãos, os nossos ossos. Então, todo esse conjunto nós chamamos de composição corporal. E para que a gente tenha uma composição corporal interessante para a nossa saúde, o nosso percentual de gordura ele deve ser sempre inferior quando comparado ao percentual da nossa massa magra, que são os nossos músculos. Então, eu tenho que ter um volume muscular maior do que um volume de gordura no meu corpo. Por quê? Porque a gordura em excesso no nosso organismo, principalmente aquela gordura que estão ali no meio das nossas vísceras, né, nessa região aqui abdominal, essa gordura ela é prejudicial à nossa saúde, porque é uma porta de entrada, de instalação para doenças específicas como o câncer, por exemplo, como o diabetes, como a cardiomiopatia, né, que são doenças relacionadas ao coração. Ou seja, eu preciso me manter ativo para que eu consiga queimar esse combustível, né, que é a gordura do nosso corpo, e assim diminuir esse percentual de gordura, aumentar a nossa massa magra, principalmente através de exercícios de força, né, como a musculação, por exemplo. Aí eu consigo fazer esse equilíbrio ali da minha composição corporal e, consequentemente, eu consigo também melhorar a minha saúde e a minha disposição. Imagina só uma pessoa que está com sobrepeso. Ela tem um peso maior daquilo que o seu corpo é capaz de suportar de uma maneira ótima. Então, ela acaba tendo ali, durante o seu dia a dia, né, situações em que ela sente dor nas articulações, ela fica mais debilitada para realizar certas ações, e tudo isso impacta negativamente a vida desse indivíduo, ok? Então, aqui elencados esses componentes da aptidão física relacionados à saúde, e entendidos o papel dela, de fato, delas para a nossa saúde, a gente vai entrar então numa outra definição, que é a aptidão física relacionada ao desempenho esportivo. Vamos ver aqui a definição. É a capacidade de realizar tarefas motoras específicas no trabalho ou principalmente nos esportes. Então, no contexto esportivo, essa capacidade ela é crucial não apenas para alcançar
altos níveis de desempenho, mas também para sustentar esse desempenho ao longo do tempo, prevenindo então a fadiga precoce, as lesões, e desenvolver essas capacidades de uma maneira equilibrada e de acordo com as exigências de cada esporte é essencial para a excelência atlética e também para manter esse atleta ali atuando por muitos anos dentro dessa prática esportiva. Agora, falando sobre os componentes da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo, nós vamos conhecer então a agilidade, como vocês vão observar, a velocidade, o equilíbrio, a potência, a coordenação e o tempo de reação. Então vamos ver a definição de cada um desses componentes, começando então pela agilidade. A agilidade refere-se à habilidade de mudar a posição do corpo de forma rápida e de controlar os movimentos corporais. Então essa habilidade de eu estar me movimentando de uma maneira rápida, né, tendo controle do meu corpo, tendo controle das minhas ações, a isso nós chamamos de agilidade. Agora, trazendo um exemplo aqui para vocês, dentro de um esporte que é o chamado vôlei, nós temos aí retratado através dessas ações a agilidade sendo requerida dentro desse esporte, justamente porque eles precisam ali responder rapidamente, né, essas mudanças de direção e também alcançar a bola em diferentes posições ali da quadra, como vocês estão observando. Então, para que eles consigam realizar essa ação, eles precisam ter essa agilidade bem desenvolvida, ok? Agora, falando sobre outro componente, nós vamos conhecer então a velocidade. A velocidade diz respeito à habilidade de realizar um movimento ou cumprir uma determinada distância em um curto período de tempo. Ou seja, a pessoa que vai realizar aquele percurso, né, ela precisa ser muito veloz, porque ela está ali lutando, digamos assim, contra o tempo. E como é que a gente pode colocar isso dentro de um esporte? Vamos ver aqui no vídeo, trazendo o exemplo para vocês, na prova de 100 metros rasos aí do atletismo, vocês vão conseguir observar o quanto esses atletas eles precisam ter essa velocidade bem trabalhada, porque eles precisam cumprir essa tarefa, cumprir essa prova no menor tempo possível. Então isso só vai ser possível se eles tiverem essa velocidade bem trabalhada, bem acentuada. Ok? Agora falando sobre outra capacidade, nós vamos entrar então na questão do equilíbrio, que envolve a capacidade de manter a postura do corpo ereta enquanto se está parado ou em movimento. Então, por exemplo, se eu estou caminhando, né, se eu estou andando, caminhando, o meu corpo ele precisa estar em equilíbrio, porque senão eu acabo caindo, né, sofrendo uma queda. Quando eu estou parada aqui, o meu corpo também precisa estar em equilíbrio, porque senão ele, né, desaba. Então, é uma capacidade super importante que a gente vai ver também retratado no esporte, que é a ginástica artística, nessa prova de trave de equilíbrio. Então, observem aí que a atleta ela precisa, de fato, ter o domínio do seu corpo, né, realizar essas ações e aí, então, voltar para a posição, né, bem equilibrada, sem perder ali o controle do seu corpo, né, bem interessante. Dando prosseguimento, então, aos nossos componentes, né, da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo, vamos falar, então, da potência. A potência, ela refere-se à utilização de força rápida, ou seja, envolve tanto a força quanto a velocidade. Nós temos aqui, então, dois componentes, né, duas capacidades atuando em conjunto, que é a força muscular e a velocidade, o que vai gerar dentro de uma ação potente. Vamos ver então o vídeo aí trazendo claramente dentro dessa prova de salto em distância no atletismo. Para que o atleta ele realize essa ação, ele precisa ter a força e a velocidade acontecendo junto, para que quando ele realize esse salto, ele possa alcançar uma distância maior, né, que é justamente o objetivo dessa prova. Dando continuidade, nós vamos ver então uma outra habilidade, que é a coordenação, e está relacionada à habilidade de utilizar os sentidos
sentido junto com os movimentos do corpo, por exemplo, dos braços e das pernas, ou de utilizar de forma conjunta duas ou mais partes do corpo. E onde é que eu consigo observar isso? Vamos ver aí no vídeo. Como está muito bem retratado, né? Nós vamos ver aí nesse combate aí de Muay Thai, né, que é essa luta aí que está acontecendo, onde esses atletas eles precisam aí coordenar as suas ações de braços e pernas e ao mesmo tempo também se esquivar ali do seu adversário, ok? Então, para tudo isso, o corpo ele tem que estar se conversando, né? As ações dos membros superiores e inferiores, elas têm que estar coordenadas. É justamente aí que nós vemos a coordenação acontecendo. Muito bem, então conseguiram observar aí a coordenação acontecendo nessa luta de Muay Thai. Agora a gente vai passar para o nosso último componente, né, que corresponde aí à aptidão física relacionada ao desempenho esportivo, que é o tempo de reação. Então o tempo de reação é a quantidade de tempo que o indivíduo vai levar para se movimentar ou para reconhecer a necessidade de realizar uma ação. Então, quanto mais rápido ele consegue agir, ele consegue raciocinar qual é a ação que ele vai ter que realizar para responder àquele estímulo, melhor para ele, né? Então, a gente vai ver bem retratado isso nesse esporte que é o tênis de mesa. Então, observem que ele precisa... Os atletas aí precisam se movimentar, precisam ter um tempo de reação muito rápido, porque a jogada aí ela acaba atingindo uma velocidade muito grande, né? Principalmente em competições aí oficiais, essas jogadas elas são muito rápidas, então o atleta ele tem que ter um tempo de reação muito rápido também, tendo sempre em mente qual é a ação que ele vai executar para poder ter um bom êxito nesse esporte, ok? Então aqui nós finalizamos essa parte, né, de apresentação de conceitos e aplicação prática desses componentes, e só para ficar claro aí para vocês, para ficar didático mais ainda para vocês, eu vou trazer aqui essa comparação, essa tabela aqui comparando a aptidão física relacionada à saúde e a aptidão física relacionada à performance. A aptidão física relacionada à saúde contempla então os componentes força e resistência muscular, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória e composição corporal. Então, nós temos aí esses componentes que, se bem desenvolvidos, né, e atuando em conjunto, vão fazer com que o indivíduo seja mais saudável e tenha menos propensão de desenvolver certas doenças, ok? Por isso, estão relacionados principalmente à nossa saúde. Agora, a aptidão física relacionada à performance, ao desempenho esportivo, já vai ter aquele objetivo mais específico para executar ações que os esportes demandam, né, de acordo com cada objetivo daquele esporte específico. Então, como componentes dessa aptidão, nós temos a agilidade, a velocidade, o equilíbrio, a potência, a coordenação e o tempo de reação. Então, todos esses componentes, todas essas características, essas habilidades, elas são super importantes para que a gente consiga desenvolver ali, de uma maneira otimizada, ações próprias dos esportes, né, específicas de cada esporte ou de um trabalho específico. Isso não significa que eu vou deixar de lado, né, essas outras habilidades que estão relacionadas à saúde, porque, como eu já falei na nossa aula, né, nós precisamos da nossa saúde para que a gente consiga se manter ativo e se manter saudável. Então, antes de nós sermos atletas, né, praticantes de um determinado esporte, nós somos sujeitos comuns, e como sujeitos comuns nós precisamos ter a nossa saúde em dia, né, para que nós sejamos capazes de realizar tarefas mais
do nosso dia a dia, como tarefas mais complexas também, ok? Então, espero que vocês tenham conseguido aí assimilar esse conteúdo a respeito da aptidão física relacionada tanto à saúde e principalmente à performance, ao desempenho esportivo, e desejo vocês aí ótimos estudos.